Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 16, que o título do capítulo 16 é Das Boas Obras. Falar sobre boas obras é um assunto que pode trazer muitas dúvidas à nossa mente sobre o que realmente se trata, do que é boas obras, porque normalmente quando se fala sobre boas obras, pessoas pensam em relação à salvação. Então falam sobre obras que de alguma forma pode levar à salvação. Então toda vez que alguma religião vai falar sobre boas obras, normalmente é condicionado a isso. São obras que você faz para poder conquistar alguma coisa. Mas, por meio das Sagradas Escrituras, a gente tem visto aqui nos últimos estudos que um homem ele é pecador. Por conta do pecado de Adão, todos nós estamos num status de depravação total. E essa é algo que realmente faz parte da nossa natureza pecaminosa. E como diz lá em Romanos 3,12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se a gente tentar considerar as nossas obras como boas obras, a gente vê esse texto que vai confrontar essa ideia, dizendo que as nossas obras são más. Mas Tiago ele vai nos afirmar que a fé sem obras é morta. E isso pode trazer uma contradição. Como assim? A nossa salvação ela não vem por meio das obras, só que a nossa fé é testificada pelas obras. Durante esse capítulo da confissão, a gente vai falar sobre algumas coisas e responder alguns questionamentos que podem ser comum. Do tipo, o que seriam essas boas obras? Quais são as utilidades das boas obras? E se nós não conseguimos fazer o bem, como é possível, então, o cristão praticar boas obras? O que são as boas obras? O primeiro ponto da confissão vai dizer: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então aqui a gente já tem o primeiro requisito para uma obra ser considerada boa. O que é a boa obra? O texto vai dizer: são aquelas obras que Deus ordena em sua palavra. Se você quer testificar se alguma obra é boa, é só você se voltar às Escrituras. Então, todas as boas obras são aquelas que Deus testifica em sua palavra. E todas elas são esses preceitos que Deus espera dos indivíduos diante dele, diante dos nossos irmãos e diante da nossa sociedade. Como o próprio texto desse primeiro ponto vai dizer, nem tudo aquilo que é feito com boa intenção é uma boa obra. Então pode acontecer de você ver certas atitudes que a pessoa pode ter a melhor intenção possível, mas se não é algo que a Bíblia descreve como algo que Deus quer de nós, então logo não é uma boa obra. Independente que tenha a melhor intenção possível. E às vezes a gente se deixa enganar muito sobre a questão da boa intenção, ainda mais na nossa sociedade hoje em dia. É uma sociedade que não prega aquilo que a Escritura prega, mas sim aquilo que para ela é bonito, para ela é belo, mas como cristãos nós devemos praticar aquilo que Deus ordena. E essas são as boas obras. E como eu disse, nem tudo que é feito com boa intenção é aceitável diante de Deus. Na Bíblia a gente tem diversos relatos disso. Um dos relatos assim muito claro é o relato de Uzá, que nessa determinada situação Davi pede para essa Arca da Aliança, que havia ido para os filisteus, voltar para Jerusalém. Só que como a palavra de Deus ordenava que a Arca da Aliança deveria ser transportada, somente os levitas deveriam botar sobre os seus ombros e transportavam para onde quer que seja. E o que Uzá fez? Com a melhor intenção possível, ele pega a arca, bota em cima de uma carroça, os bois tropeçam, ele se estica para pegar aquela arca e naquele momento a Bíblia relata que ele é morto ali. Embora ele tivesse a melhor intenção possível, que era transportar a arca, mas ele não fez com aquilo que Deus ordenou, tanto nas passagens de Êxodo quanto nas passagens de Números, que se trata como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Então nem tudo que aquilo que tem boa intenção é uma boa obra, mas sim tudo aquilo que Deus ordena por meio da sua santa palavra. Então, tudo aquilo que é desejo pessoal e que não coincide com a vontade de Deus é pecado, mesmo cercado de boa intenção. E todas as obras que são inventadas e que não foram ordenadas por Deus são pecaminosas e ofensivas a Deus. É algo muito sério. Então, você considerar uma boa obra aquilo que não é ordenado por Deus, logo é pecado e é ofensivo a Deus. E não importa o que a sociedade vai dizer, o que as pessoas vão dizer, se tem algum ponto que
vai contra algo que Deus ordenou, logo é pecado. Mesmo que a pessoa faça com a maior inocência do mundo, mas é pecado. Como diz um ditado popular, né, que o inferno está cheio de boas intenções, né? Aquilo que não é feito de acordo com a vontade de Deus é pecado. E esse é o primeiro ponto. O que são as boas obras? Aquilo que Deus ordenou. O segundo, qual é a utilidade das boas obras? O segundo ponto da confissão vai dizer: estas boas obras, feitas em obediência, e aqui não por interesse ou má vontade, aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Então, qual é a principal utilidade das boas obras? E o texto vai dizer: a primeira é evidenciar uma fé viva e verdadeira. Realizar boas obras é algo natural, é algo intrínseco de um homem que foi regenerado por Deus. Se alguém realmente foi transformado por Deus, é natural que essa pessoa pratique boas obras. Em Tito 2,14 vai dizer: Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Em Efésios 2,10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma das consequências de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira conversão, é a prática das boas obras. E não existe cristão que não pratique boas obras. Se alguém foi realmente lavado e remido pelo sangue de Cristo, teve seu coração transformado e agora vive uma vida em santidade, e ela não pratica boas obras, então tem algo errado. Ela precisa realmente rever o chamado dela, ver se realmente ela foi alguém convertida de verdade, na sua pureza, porque é algo intrínseco do cristão. A fé verdadeira é evidenciada por boas obras. Logo, faz muito sentido o que Tiago vai falar, que a fé sem obras é morta. Não é possível haver uma fé viva e verdadeira em alguém que não manifesta boas obras. E o texto vai continuar dizendo algumas consequências, algumas utilidades das boas obras. Primeiro, manifestar a gratidão a Deus, aumentar a confiança em Deus, edificar os irmãos, embelezar a pregação do Evangelho, tapar a boca dos adversários e, no fim, o fim principal das boas obras, redundar glória a Deus. Em Mateus 5,16, o próprio Jesus vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se toda a utilidade da prática das boas obras se resume em uma coisa: glorificar a Deus. E como o nosso próprio catecismo, já na primeira pergunta, né, vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, tudo se resume ao praticar as boas obras, em tudo isso a fazer com que o nome de Deus seja santificado e glorificado. Algo que deve ser um desafio para nós, em tudo fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E como nós fazemos isso? Praticando as boas obras. Sendo um bom cristão, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom discípulo de Cristo, sendo um bom empregado no nosso trabalho. Tudo isso são obras que Deus ordena em sua palavra e que, no fim, deve redundar em glória a Deus. E um questionamento quando a gente pensa em boas obras é o que o terceiro ponto vai dizer. Se somos pecadores, de onde vem então a capacidade de fazermos boas obras? Se as nossas obras são mais, como diz Romanos 3, então de onde vem essa capacidade? E no terceiro ponto da confissão vai dizer: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam para isso habilitados, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para operar neles tanto o querer e o realizar segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem por isso tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando motivados especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. O que esse texto vai dizer? Que
O único meio pelo qual nós conseguimos fazer boas obras é por meio da ação especial do Espírito Santo em nossos corações. As boas obras em nossas vidas só provêm disso, da ação de um Espírito Santo, que, como nós falamos até algumas semanas atrás, no capítulo sobre santificação, que a partir do momento que o homem ele é convertido e recebe o Espírito Santo, ele passa então a viver uma novidade de vida. E as suas obras, que antes eram totalmente egoístas e desproviam de qualquer bem, agora, por meio do Espírito Santo, é possível o homem fazer o bem. Tudo isso por conta da ação do Espírito Santo. Por meio da nossa própria atitude pura, sem a ação do Espírito Santo, nós somos totalmente incapazes de fazer qualquer tipo de bem. Mas somente por meio do Espírito Santo, ele nos capacita, então, para cumprir tudo aquilo que Deus ordena em sua palavra. Embora, ainda assim, continuemos no nosso corpo corrupto, pecador, mas por meio do Espírito Santo nós somos capazes de fazer boas obras. E nós não devemos tornar negligentes, como o próprio texto vai dizer. O nosso papel diante de Deus é continuar desenvolvendo a nossa fé, continuar dia após dia, não como se a gente já tivesse alcançado algo, mas dia após dia nós devemos continuar nos esforçando o máximo que pudermos para a prática de boas obras, mesmo sabendo que toda a capacidade que temos provém do Espírito Santo. Isso envolve também o esforço da nossa parte. Não é algo que a gente faz ficar esperando o Espírito Santo agir em nosso coração para a gente praticar, mas é uma ação que vai da nossa parte. Então é necessário também um esforço nosso, sabendo que toda obra que a gente cumpre, toda obra que a gente faz diante de Deus, a única capacidade que temos para cumpri-la é por meio do Espírito Santo. No ponto 4 vai dizer: os que alcançam pela obediência a maior perfeição possível nesta vida estão longe de exceder as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. A prática das boas obras, ela não se finda. Não vai chegar um momento da sua vida que você vai parar, já cumpri todas as boas obras que Deus escolheu para mim, que Deus preparou para que eu fizesse. Mas não, a prática das boas obras é algo infinito. E o homem, na sua condição, jamais, embora a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir esgotar todas as obras boas que nós temos que fazer. Porque se a gente pegar a Bíblia e em todos os mandamentos, a gente tentar fazer cada um deles, pode ser que a gente, com esforço, a gente consiga fazer um checklist de muitas delas, mas quando Jesus vai falar sobre os maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, isso é um desafio para nós. É o próprio Cristo dizendo que nós não vamos conseguir cumprir todas as boas obras, porque amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos é um desafio que nós vamos levar até o último segundo dessa vida. Logo, a prática de boas obras na vida do cristão, ela não se finda. E sempre estaremos em falta diante de Deus. Sempre haverá boas obras que nós deveremos cumprir. E isso não deve ser motivo para a gente se estagnar na nossa vida cristã, pelo contrário. Isso deve nos impulsionar, saber que sempre há algo mais para fazer, sempre há algo muito mais para fazer para que então o nome de Deus seja glorificado e para que a gente seja útil, né, como o segundo ponto diz, que por meio das boas obras nós edificamos os nossos irmãos, nós glorificamos a Deus, nós fortalecemos a nossa fé, fortalecemos a nossa confiança em Deus. Então, cumprir boas obras não é apenas algo que não vai ter utilidade, você está fazendo bem para o próximo, mas na vida do cristão, Deus dá esses meios de graça também para que o cristão ele fique mais firme, mais forte diante dele. É algo que para sempre, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai precisar se esforçar em fazer. Como o próprio Paulo, ele fala lá em Filipenses 3,12: não que eu já tenha obtido isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Então é algo constante que nós não devemos considerar que já alcançamos o meu nível de boas obras. Não, há sempre mais para fazer. E o quinto ponto vai dizer que as nossas obras, mesmo sendo boas, mesmo se a gente esforce, ainda assim elas não são meritórias. O texto vai dizer: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles, e a glória por vir e a infinita distância que vai de nós a Deus.
a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores, e porque, como boas, procedem do Espírito e, como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Assim, depois que tivermos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e então somos servos inúteis. Nós não temos nenhum mérito em relação às nossas obras. Primeiro, como nós já vimos antes, nós não temos mérito por quê? Porque se fazemos boas obras, só fazemos por conta da capacidade que o Espírito Santo nos dá. Então, não há algo em nós capaz de fazer boas obras se não for pelo Espírito Santo. Então, nisso a gente já consegue deduzir que não há mérito, não há um esforço somente nosso. E segundo, porque sem o Espírito Santo, todas as nossas boas obras, mesmo que a gente se esforce, elas são más. Elas não são boas, no caso. Todas as nossas obras são más. Como o próprio Isaías vai dizer, lá em Isaías 64, que as nossa justiça, as nossas melhores obras não passam de trapos imundos, trapos de imundícia. E sabendo disso, se a salvação ela fosse por mérito, logo todos nós estaríamos perdidos. Porque não há como encontrar méritos nas boas obras. Porque fazemos apenas por conta do Espírito Santo e as nossas obras elas são totalmente más. E o texto vai dizer que há uma desproporção imensa entre a justiça de Deus e as nossas boas obras. Então, embora a gente se esforce o máximo que a gente pode, a gente nunca vai conseguir suprir a justiça de Deus. Nunca vamos conseguir, por meio das obras, alcançar a justiça que vem somente de Deus. Porque nós não somos salvos por meio dessas obras, mas por meio da salvação que Deus efetuou em nosso coração, então nós conseguimos cumprir essas boas obras. O cristão ele não cumpre boas obras para então ser salvo, mas o cristão ele cumpre boas obras porque ele foi salvo. Isso é algo muito diferente do que o mundo acha que o cristianismo é e o que muitas religiões pregam. Quando você pega qualquer outra religião e vai estudar, você vai ver que há uma condição para você ser salvo. Você precisa fazer boas obras para você ser salvo. Você precisa fazer caridade para você alcançar a salvação. Mas o cristianismo vai do lado... é totalmente o contrário disso. O cristianismo te considera como pecador porque de fato você é pecador e por meio das suas obras você não consegue ser salvo, mas somente, unicamente, por meio do sacrifício de Cristo. E então, quando Cristo morre por conta dos seus pecados, você é justificado diante de Deus. O Espírito Santo trabalha no seu coração, te dando um novo coração. Você agora é uma nova pessoa, com uma nova natureza. Então você consegue cumprir boas obras como consequência do que Cristo fez. Logo, não há mérito nas nossas obras. E nós só conseguimos fazer porque, primeiro, o Espírito Santo trabalha em nosso coração. E também porque Cristo nos permite isso por meio das obras dele, daquilo que Cristo fez. E por meio de Cristo, as nossas obras são aceitas diante de Deus. Como vai falar o sexto ponto. Ele vai dizer: não obstante o que havíamos dito, sendo aceitas por meio de Cristo, as pessoas dos crentes também são aceitas nele as boas obras deles. Não como se fossem, nesta vida, inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeição. Assim como nós somos aceitos diante de Deus por meio de Cristo, assim também as nossas boas obras elas são aceitas diante de Deus por conta unicamente do sacrifício perfeito de Cristo. Não há como a gente considerar qualquer tipo de salvação por conta das nossas próprias obras. Elas são aceitas somente por meio de Cristo. Logo, não há como encontrar méritos, como diz o texto anterior. E nós passamos de servos inúteis, que é o que o próprio Cristo ele vai falar lá em Lucas 17, 10. Que assim também vocês, depois de terem feito tudo que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Logo, não há como encontrar méritos em nossas obras, mas somente as nossas obras são aceitas diante de Deus pelo mérito de Cristo. Por quê? Como o texto vai dizer, porque Deus, ele vê as nossas obras através de seu Filho, através de Cristo.
É como se houvesse uma lente ali, que quando Deus olha as nossas obras, primeiro ele olha para Cristo, e vê tudo que Cristo fez, então Deus aceita as nossas obras. Tudo isso somente por meio de Cristo. E, por fim, o 7º ponto vai trazer um questionamento que talvez muitos de nós possa ter alguma dúvida. E quanto aos não regenerados, que fazem boas obras? Alguém que não é cristão, mas que pega a Bíblia e faz exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo ali, pelo menos ao pé da letra. Qual é a condição deles? O texto vai dizer, o ponto 7. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmo como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Quanto às obras dos não regenerados, embora elas sejam coisas úteis, elas são pecaminosas, porque ela não provém de fé. E como o próprio Hebreus 11 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, embora alguém possa ter a melhor intenção do mundo, ela possa ser uma pessoa com um caráter assim que realmente segue moralmente a lei, mas se ela não faz com o coração motivado em redundar em glória a Deus, logo isso é pecado. E é pecado e é ofensivo a Deus, como o texto vai dizer. Mas mais ainda, negligenciar as boas obras é ainda mais pecaminoso e ainda mais ofensivo a Deus por parte daquele que não foi regenerado. Embora alguém que não tenha ouvido do Evangelho, não conheça as Escrituras, mas que pratique em algum momento da sua vida uma boa obra, essas boas obras não são boas. Se não provém de fé, se não provém de um coração realmente transformado, logo elas são pecaminosas. E para concluir, nós devemos ter como objetivo viver uma vida que tem o prazer em produzir boas obras, sabendo que tudo que nós fazemos redunda a glória a Deus. E que isso seja nossa motivação dia após dia. Que nós não façamos boas obras apenas pelo simples fato que Deus ordenou, então a gente vai fazer, embora o nosso coração não queira, embora seja algo desgastante para nós. Não. Nós precisamos cumprir boas obras. Primeiro porque foi Deus que ordenou. E nós devemos ser obedientes. E principalmente porque tudo isso faz com que o nome de Deus seja glorificado. E isso deve ser a nossa motivação, porque foi para isso que nós fomos criados, para que Deus seja glorificado, para a própria glória de Deus, e que isso possa ser uma motivação dia após dia, que Deus continue, por meio do seu Santo Espírito, trabalhando no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente dar frutos. Não viver uma vida cristã estagnada, uma vida fraca, mas que possamos realmente ser cristãos saudáveis, que cumpre as boas obras, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém?